aqui em palco, agora acompanhada pelos presidentes das comissões executivas dos principais bancos. Começo também por explicar que o Pedro Castro Almeida acompanha-nos à distância porque está fora de Portugal, não conseguia estar aqui connosco, mas não deixou de marcar presença. Sei que está com uma agenda bastante pressionada e deixo-vos também já aqui a informação, se for necessário em algum momento o Pedro ter que sair um bocadinho mais cedo, também se for necessário contamos com isso. Se não, cá teremos durante todo o painel. Muito bem, eu diria que estou com alguma dificuldade em arrancar isto, depois de tantas informações deixadas pelo Governador, de tantos temas que temos aqui pela frente, não sei se o tempo vai ser suficiente para irmos a tudo aquilo que são tópicos, de facto, neste painel. Falamos aqui como tema central da nova Europa, mas há aqui um bocadinho de dúvidas se temos uma nova Europa ou uma velha Europa incapaz de se transformar numa nova Europa. O Governador disse-nos aqui que temos os melhores resultados de sempre e com uma banca portuguesa que está no top 5 dos sistemas bancários nacionais, mas também deixou aqui alguns alertas sobre os riscos que temos, nomeadamente ao nível da economia europeia. João Pedro Oliveira e Costa, começava por aqui. Temos França, Alemanha a darem sinais preocupantes no que diz respeito às suas economias. Portugal é de facto uma pequena economia, um pequeno mercado aberto. Preocupa-o de alguma forma como é que vai ser a atividade económica no próximo ano e qual é que é o impacto que poderá ter no setor financeiro? Muito bom dia Diana, é uma jornalista e uma diretora de um jornal que eu respeito muito já há muito tempo, cumprimentar o painel e todos os presentes, mas em especial ao nosso Pedro Castro Almeida, que está, enfim, fotogenicamente na televisão, muitíssimo bem, como sempre, enfim, e mandar-lhe aqui um forte abraço à distância e um bom regresso. Vamos ver, a palavra preocupação para quem dirige uma instituição financeira com milhões de clientes, todos nós, não é? É uma preocupação, diria, é uma palavra que não podemos deixar de sempre de ter e por isso estar a dizer que não estaríamos preocupados ou que não tínhamos nenhuma fonte que nos merecesse alguma reflexão seria mentira. O aspecto que eu neste momento penso que escapou aqui um pouco, penso eu, ao comentário do Sr. Governador, enfim, pareceu-me uma visão, por um lado, mais otimista da atitude ou da atuação que a Europa tem tido e uma visão mais pessimista do esplendor de crescimento que os Estados Unidos têm apresentado e do outro bloco, que é o caso chinês, que falta-nos aqui um pouco uma terceira peça que, inclusive, está cá, que é o relatório do Sr. Mário Draghi. E eu acho que esse é um aspecto que nos merece uma enorme reflexão sobre qual é que é o papel realmente da Europa no mundo. Mas esse relatório tem pernas para ser implementado? Há margem para ele poder vir a ser implementado? Essa é uma grande dúvida para quem hoje em dia tem um sistema político todo na Europa, todo desincronizado, com eleições de 4 em 4 anos, diferente, com 27 países, em que exige unanimidade e que temos uma Comissão Europeia que tem um conjunto enorme de pessoas, muitas delas sem qualquer experiência prática e hoje em dia, de facto, o mundo empresarial e o mundo privado não está tão envolvido nas principais decisões como eu entendo que deveria de estar e por isso, de facto, merece, pondo nesse aspecto, sim, merece preocupação. O mundo, quando eu nasci, tinha menos de metade que tem pessoas. Repare, essa palavra de nós queremos sempre, não é, Diana, mas estarmos sempre a pôr-nos, ou somos uma coisa ou somos outra, parece que não há nenhum caminho no meio. Eu não tenho que estar nem otimista nem pessimista, tenho que procurar algum realismo. E aquilo que eu vejo, e pelo menos aquilo que o relatório nos trouxe, é que nós não estamos a ir pelo caminho certo. Por isso é um aspecto que parece-me perfeitamente claro. E o Sr. Governador, de forma indireta, acaba por dar um toque de otimismo ou
eu já não estou a cair em mim próprio dizendo que não, nas palavras, que é, eu por um lado posso dizer que eu entendo que o caminho que a Europa seguiu até agora era o caminho que era certo, mas na prática não está a produzir os efeitos porque não cria nem crescimento, nem esperança, nem uma diferenciação que a Europa possa ter uma palavra no mundo. E haveria aqui outros temas, como por exemplo o tema está completamente à vista, que é o tema da defesa da nossa interdependência dos outros. E realmente hoje nós temos uma enorme interdependência do resto do mundo, como o próprio relatório Draghi diz, e por isso eu acho que merecia e merece ter uma enorme reflexão do que é que nós, como europeus, queremos ser, mas eu punha mais em cima de tudo. Nós, como Portugal, o que é que nós queremos ser? Já vamos à questão de Portugal. Mark, are you worried in any way about the European economy? Because, particularly in the case of Novo Banco, you're trying to launch an IPO in the next year. Could it impact on your decision on launching or not an IPO? And how worried are you about the European economy? The European economy is the reality we live in. So, but we are seeing signs of uncertainty and some difficulties in France and Germany. But I think both France and Germany are in difficulty. I think we will have a period, as the governor said, where it is stagnated. It will be reasonably low. That's the reality. I don't think anybody who... That's the reality you have to face it. That's the reality we have to face. But you also have to look at this. It's all positives or negatives. What do you control? What do you not control? Portuguese economy actually is well placed within that context. It is open. It's small. It'll always be dictated by the overall environment. But the fact that it is situated on the western seaboard, the fact that it has fantastic infrastructure, the fact that it is actually well placed for the trends of almost fragmentation into blocks, the fact that you have also, an increased educated workforce. All of these are positives. All of these are things we control. The rest of it, the economy will be the economy. Whether we're making sustainable decisions now and whether the US actually runs into a wall, all of those things will be debated year in, year out. But in our experience, the bank is actually functioning well in what is a relatively strong functioning economy, which has a number of particular positives, which definitely the investor world responds to. You have made a lot of road shows and you're selling the bank outside. You talk with the investors. How do they see this uncertainty, and can this in any way determine your decision on launching or not the Novo Banco's IPO? The last time I sat here, I think Pedro accused me of doing a roadshow on stage. So I think all of the people we deal with are very familiar with the economic backdrop globally. And as you say, we're not selling the bank, but we have been preparing investors for the story. We have been basically building a ramp and building a clear story so we can come back and say each time we've achieved our milestones. As we describe the reality, they all understand the economic reality of Europe. As we describe Portugal as very often an economy which they haven't looked at in depth, which there aren't necessarily many ways to play, and when they do become interested in, and then you describe a sort of pure play, simple, clean story. I don't think I've left a meeting in 180 equity meetings where people haven't said, that's really interesting, where do I sign? So that's the reality that we've dealt with. And these people are all very clever and they understand all the macro trends very often much better than we do. João Pedro was talking here about Draghi's report and if it can be or not implemented in any way, if it would convince the European governments. Can it go? Can we implement it? The Draghi report. When you look at it initially, and you see, well, there's 800 billion per year, and it's 450 million of decarbonisation, and 150 it's a huge for number. Innovation. The numbers are enormous.
But if you actually project that into a Portuguese economy, which is 1.5% to 2% of the overall, you're talking about an operation where you'd have perhaps 10 billion per annum flowing through. This is completely manageable in terms of an economic sense. We have 50 billion of grant aid and others through NextGen and the normal multi-year framework. What we do need to focus on is actually releasing that into the economy. So if you have 50 billion approved, but you've only 5 working in the economy, you're not getting the best of that. But I don't see that Draghi's approach is in any way impossible, but it has to be brought down to the localized context. And then when you look at it in that, it is manageable, and it is actually central to how the banking system will actually, aid those sustainable decisions and decarbonisation, innovation, etc. It's all, to me, we have the framework to do so. Let me pass to Pedro Castro Almeida. Pedro, além de ser CEO do Santander em Portugal, Pedro neste momento também é CEO do Santander Europa. Esta visão mais alargada dos desafios económicos europeus pesa quando se olha do ponto de vista mais europeu na gestão da gestão bancária. Onde é que vêm os sinais de maior fragilidade? Sim, senhora Diana. Ouve-me bem? Sim, perfeitamente. Bom, muito obrigado pelo convite e agradecer também a si pessoalmente, a Diana, totalmente só você que me fazia acordar às 5 da manhã e colocar uma gravata para estar aqui presente, e ao Jornal de Negócios pelo convite. Agradecer também aos membros do painel, porque sei que tiveram que mudar a hora do painel para eu poder estar presente, e dizer ao João Pedro que ele também está muito bem, está muito fotogénico e que fica-me também visto daqui. O que é que lhe posso dizer? Acho que fazer banca e gerir um banco é gerir riscos, e portanto mesmo nós já tivemos muitos períodos de incerteza. É verdade que vivemos hoje em dia um nível de volatilidade geopolítica, diria, preocupante, tendo em conta, olhando para os últimos 20 anos, agravado talvez pelos impactos que poderemos ter pela vitória do Trump nos Estados Unidos, impactos no mundo, na Europa, em Portugal e eventualmente no sistema financeiro. Vivemos uma Europa que tem um problema realmente de crescimento económico, e eu acho que o relatório Draghi é um call to action, portanto é um apelo à ação que tenho algumas dúvidas se será implementado ou não, e depois vivemos também temas de regulação e de supervisão que não têm sido endereçados, no sentido que eu acho que nestes tempos de incerteza, acho que e pode ser uma questão pessoal, familiar, de empresa, de país, ou mesmo do continente, é como é que se equilibra a segurança com o imperativo de crescimento que temos que ter. E eu acho que esse é que é o grande desafio. E o que eu sinto neste momento, quer em Portugal, quer em Europa, acho que vivemos com medo e prevalece realmente a segurança sobre a vontade de crescimento. E eu acho que esse é o grande desafio. E da questão do investimento, vê que seja possível avançar com volumes grandes de investimento que permitam à Europa tornar-se mais competitiva? No quadro atual... Acho muito difícil. Deixe-me dizer um dos problemas em Portugal, e não sendo eu um especialista em orçamentos de Estado, mas o que tem sido cada vez mais difícil de ano para ano, muitas vezes fala-se das cativações, mas não é as cativações, hoje em dia a administração pública ganhou uma complexidade que é extremamente difícil. Tudo o que está endereçado no orçamento relativamente a investimento público conseguir ser feito. O governador dizia há bocadinho que Portugal faz parte deste problema de investimento. Claramente faz parte. A ver, e mesmo que houvesse esse dinheiro disponível, eu tenho muitas dúvidas que o conseguiríamos executar. Deixe-me ir aqui à questão da economia portuguesa também. Já sentem algum tipo de debilidade naquilo que é o acompanhamento que fazem das empresas, por efeito de arrastamento também das dúvidas e incertezas no espaço europeu, pela dependência de mercados como o alemão, o francês, a Espanha é um bocadinho melhor, mas aqueles dois grandes motores mais... Realmente ou seja, posso dizer que o nível de temperatura ainda está muito baixo em termos de sentirmos algum problema. Há alguns sinais, em alguns setores, é normal,
haverá algum abrandamento, tudo o que está ligado a algumas fileiras de exportação, como seja o calçado, toda a incerteza que está ligada também à fileira automóvel, também com alguma incerteza, os serviços naturalmente a correr muitíssimo bem, nomeadamente a parte do turismo, e há exportações de alguns setores, empresas exportadoras que estão a correr muito bem. Não vemos nenhum sinais ao nível de empresas, nem ao nível de clientes particulares, comparando-se também com os últimos 25 anos, e portanto vivendo em pleno emprego como vamos vivendo, acho que é uma questão muito mais geracional, qual é que é o crescimento que queremos ter para a frente. Agora, a Europa, e particularmente Portugal, esse é que é um desafio, ou seja, a questão da demografia conta muito. Quando nós temos 45% da população portuguesa que tem mais de 50 anos e que nos próximos 30 anos a moda vai passar de 46 anos para 74 anos em 2050, ficamos a pensar qual é que é a vontade de arriscar, qual é que é a vontade de crescer, qual é que é a vontade de fazer diferente. Essa é uma questão que também é muito relevante. Obrigada, e que condiciona todo o que nós falamos. Obrigada. Miguel Maia, o governador também falou aqui de como é que tem evoluído a economia portuguesa. De facto, tem havido aqui um ciclo de convergência praticamente único, mas que chegamos a um topo do ciclo económico e o que fica a seguir do discurso é que, de facto, quando chegamos ao topo em algum momento haverá a inversão de ciclo. Há sinais já que devem alertar bancos, que devem alertar empresas para este ajustamento e preparação do ciclo seguinte? Bom dia a todos, obrigado Diana pelo convite. Deixa-me só dar uma ou duas notas prévias. A primeira é, eu sou otimista por natureza e às vezes quando ouço estas intervenções fico com a sensação de que estamos a viver um período obscuro, um período particularmente difícil. Mas não estamos, sente-se confortável com o que estamos a viver em termos económicos? Sinto que tenho a oportunidade de viver um dos períodos mais interessantes da história da humanidade, em que estamos a implementar uma tecnologia de uso genérico que vai transformar profundamente o mundo, e sinto que vivo numa altura em que tive uma vida muito melhor do que os meus pais e que os meus avós, e que tenho a possibilidade, em virtude de toda esta transformação tecnológica, de sentir que para ter o nível de experiências e de vivências que eu tive, se calhar no passado eram precisos 300 anos. Quer dizer, eu hoje com estas tecnologias, nomeadamente com a inteligência artificial, num ano estudo muitíssimo mais e aprendo muito mais do que aprendi nos 5 anos de licenciatura, que era o que demorava uma licenciatura no meu tempo. Portanto, vivemos um mundo cheio de oportunidades e, portanto, é por aí que eu gosto de ver estas transformações que estamos a viver. A segunda nota também é muito sintética, o governador disse, e com razão, que a banca fez uma evolução absolutamente notável. Eu, na parte do BCP, endosso sobretudo essa responsabilidade à transformação do tecido empresarial em Portugal. Eu teria perdido a aposta, que ele aqui disse, eu teria perdido a aposta, não ganharia, não apostaria no top 5 entre os bancos europeus e do sistema bancário nacional. Não sei se estaria, aliás eu não gosto de apostar, portanto sou mais de jurar do que de apostar. E acredito, o que estou a dizer é que de facto a banca beneficiou muito de uma transformação muito profunda que a economia portuguesa fez ao longo dos últimos 15 anos, porque teve que se adaptar e de facto reinventou-se a economia portuguesa. E nós estamos, mais do que as taxas de juros, nós estamos a beneficiar dessa reinvenção da economia portuguesa, estamos a beneficiar de um conjunto muito vasto de licenciados que chegaram às PMEs, quer dizer, no meu tempo, quando entrei, eram as consultoras, eram os bancos, eram as telecomunicações e era difícil haver licenciados de topo nas PMEs e hoje temos gente absolutamente excepcional que está a permitir fazer esta transformação. Mas havendo, ainda que algum otimismo e reconhecendo esse trabalho que foi feito, corremos ou não o risco de ter um novo choque económico de seguida, eventualmente um novo problema de finanças públicas, Diana, não querendo ser profetas da desgraça, mas qual é o risco? Diana, não é corremos o risco, isso faz parte da evolução da vida, quer dizer, a economia não cresce assim, a economia cresce com altos e baixos, e agora o que nós temos que assegurar
é que cada vez que temos deste ciclo, chegamos a um topo, começamos a perspectivar o ponto mais alto seguinte. Quer dizer, em vez de nos começarmos a jogar na defensiva, o que temos que perceber é o que é que temos que fazer para rapidamente iniciar um novo ciclo de crescimento. E esse é que é o desafio, não é fecharmos as portas e protegermos do que possa aí vir. Quer dizer, portanto, o que nós temos que perceber é, e nomeadamente na banca, é como é que podemos utilizar todos os instrumentos que hoje dispomos não para nos defender, mas para iniciar um novo ciclo de crescimento. Ou seja, como é que de facto as pessoas podem aceitar tomar mais risco? Como é que de facto as pessoas podem estar mais propensas a fazer investimento? Como é que convencemos as pessoas para poderem, porque o Sr. Governador disse uma coisa que é um bocadinho antagónica, quer dizer, o perfil das poupanças e das famílias que poupam em Portugal e na Europa é muito averso ao risco, mas depois também disse que iam investir nos Estados Unidos. Ora, se são tão aversos ao risco, porque é que vão investir nos Estados Unidos? É o que é que nós temos que fazer para que as famílias possam investir e as empresas possam investir na Europa. E, portanto, quando se fala do relatório Draghi, eu vejo muito mais no relatório Draghi um diagnóstico do que propriamente uma prescrição do que é que se deve fazer. Depois também dá 2 ou 3 pistas do que é que se deve fazer. Mas é sobretudo uma chamada, um apelar à consciência de que temos que transformar a sociedade, temos que transformar o modelo económico para poder ter maior prosperidade. Eu acho que é isso que está por trás do relatório Draghi, que também não me parece correta a pergunta se vai ser implementado ou não. Todos nós sabemos que, nem o ChatGPT sabe responder, seguramente que aquilo que ali está não é o que vai ser implementado, mas o que ali está dá-nos pistas para poder trilhar caminho de forma a permitir um novo ciclo de progresso. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Depende de nós, não depende de terceiros. Depende sobretudo da nossa determinação e da nossa ambição em fazer um futuro diferente. Paulo Macedo, o Governador apresentou aqui um gráfico que mostrava aquilo que chamou um estado hesitante da economia portuguesa, com o primeiro trimestre claramente em caminho ainda francamente positivo e depois alguns sinais de crescimento, desaceleração ao longo dos trimestres seguintes. O que é que isto nos diz sobre o que é que vem a seguir? E as empresas, como dizia o Miguel Maia, estão de facto preparadas para um eventual novo choque que possa surgir nos próximos anos? Bom dia, obrigado pelo convite. Em termos de evolução, os cenários centrais para a economia portuguesa, quanto muito é que o pico será em 26. Ou seja, portanto, o crescimento para 25 é de cerca de 2% e depois 26, as previsões ainda não são muito estáveis, mas basicamente com os investimentos, com o final em 26 do PRR, portanto, mais o que entretanto se fez, portanto. Outra coisa é o pico do resultado da banca, e são 2 coisas distintas, não é? Mas isso também já lá vamos. E portanto, em termos económicos, não vejo as empresas este ano, tirando os setores já referidos e talvez também alguma parte do têxtil, alguma parte dos transportes rodoviários, em média as empresas espera-se que vão ter melhores resultados. Isso já aconteceu em 23 e, portanto, inclusive, no meu entender, vão crescer na sua autonomia financeira. E isso dá capacidade para preparar eventuais choques futuros? As empresas resistiram muito bem aos choques simultâneos em termos de matérias-primas, em termos de cadeias de abastecimento, em termos de custos energéticos, em termos de custos de transporte, quer dizer, ou seja, a quantidade de choques que se abateu sucessivamente sobre as nossas empresas e de outros países foi enorme e bastante violenta. E o que é certo é que, obviamente, também já a adaptação que tinham feito no Covid, mas a estes choques todos as empresas mostraram resiliência e essa resiliência, entretanto, no meu entender, aumentou porque, como eu já disse, a autonomia financeira tem vindo a crescer das empresas desde 2014, os resultados 23 e 24 não serão piores. Depois há setores, como por exemplo os exportadores, obviamente vão ter aqui algumas dificuldades, mas por exemplo também não podemos esquecer que
as empresas vão ter menores custos financeiros, as empresas vão ter, se calhar, menor procura externa, mas vão ter mais procura interna, porque o rendimento disponível das famílias claramente vai aumentar, a capacidade de endividamento das famílias vai aumentar, a taxa de poupança, como vimos, está elevadíssima e, portanto, e o rendimento real das famílias também tem aumentado de uma forma muito significativa. E do ponto de vista político? Do ponto de vista das compras, portanto, das vendas das empresas, também vai haver aqui um apoio. E do ponto de vista político e orçamental, nós olhamos, por exemplo, aquilo que está a ser discutido no Parlamento e vemos um aumento da despesa, vemos preocupação com medidas que são mais do lado expansionista. Também não sabemos se vamos ter orçamento após 2025 ou não, e se há ou não um cenário de crise política. Isto são riscos acrescidos que podem surgir para a economia? São riscos que eu diria, infelizmente, muito semelhantes ao do resto da Europa, não é? Ou seja, Espanha tem a situação que tem, a França tem a situação que tem. Portanto, a Alemanha agora também com eleições antecipadas. Portanto, quer dizer, obviamente que são riscos, só que neste momento na Europa passa-se um pouco isso em todos os países. É claro que eu prefiro ter um orçamento aprovado que haver uma gestão por duodécimos, e também me preocupa a despesa estrutural, portanto obviamente eu preferiria que houvesse gastos pontuais quando há possibilidade económica e que não ficassem para sempre, porque, por exemplo, é difícil, se eu tenho uma despesa fixa maior, obviamente depois vou ter que ter uma correspondente receita fixa maior, e, por exemplo, o IRC este ano ainda vai crescer. Estou convencido que até talvez para o ano vá ter um bom comportamento, apesar da eventual redução de um ponto percentual. O IVA também está a ter um bom comportamento neste momento, está a crescer mais se não me engano, está a crescer a 7, mas quer dizer, isto também não é indefinido, não é? Portanto, se a economia não estiver bem, o que se está a dizer, se a economia não estiver bem, é que as receitas fiscais baixarão e nós, entretanto, ficamos com a despesa estrutural. Portanto, quer dizer, temos é que nos entender qual é que é o cenário com que estamos a trabalhar, e quando se fala em haver alguma precaução, ter precisamente isso em atenção. Depois, enfim, há aqui uma outra coisa, depois com certeza podemos voltar ao relatório Draghi e outras coisas, mas, por exemplo, eu há algumas coisas que fico relativamente otimista. Por exemplo, se ter acabado com este corte do salário dos políticos 5%, não só era uma coisa totalmente populista e demagógica, como é um sinal para que os dirigentes da administração pública possam vir a ser melhor remunerados e, portanto, a poder ter dirigentes que são estimulados e que, quer dizer, é um sinal, não é os 5% de certeza que lhes vai mudar a vida, mas é todo o bloqueio que isso representava e que foi possível chegar a um acordo, mesmo com algum custo político. João Pedro Oliveira Costa, preocupou em primeiro lugar esta questão da despesa estar a crescer de forma significativa e depois, uma vez que nós estamos aqui a falar de banca, o governador falou de tivemos os melhores resultados de sempre, mas agora abre-se aqui um novo ciclo, não será assim no futuro? Qual é que é o ciclo que vem a seguir? O que é que vem a seguir para o BPI? Muito bem. Eu acho que quando estava a ouvir os meus colegas e estava-me a ouvir a mim próprio, eu acho que nós somos ótimos em diagnósticos e vamos continuando a fazer diagnósticos. E não estou a dizer que não seja importante, é sempre importante termos essa consciência, mas eu penso que, e um dos aspectos que o diagnóstico de Draghi vem pôr em cima da mesa, é que já perdemos muito tempo. E perdemos muito tempo, e essa é a razão pela qual as novas gerações não acreditam em nós. E ao não acreditarem em nós, ou se vão embora, ou muitas delas desinteressam-se. Por isso, centrar a discussão política em torno unicamente da despesa, isto não é político, ajuda... o problema é que isto não é político. Repare, e perguntar se ajuda a convencer esses jovens. Ajuda, eu acho que o tema é assim, nós temos que fazer qualquer coisa
não é para os convencer, é para demonstrar, porque convencer eles já não estão convencidos. Por isso não vale a pena continuarmos a bater na tecla, porque eles não nos ouvem. E por isso, reparem, aquilo que este painel aqui fez, e falando no tema da banca, do que conseguiu alcançar, ou o tema das apostas ou não das apostas, e aquilo que as empresas, como disse muito bem o Miguel Maia, que nós vivemos muito do sucesso pelo aquilo que os empresários e a economia real conseguiu alcançar, não vejo o Estado a fazer, nem vejo quem nos conduz fazer. E repare, eu se tivesse que atacar um assunto como maior prioritário, era a burocracia. Por isso, nós vivemos um problema de excesso de regulação e excesso de burocracia. Este devia de ser o combate. Devia de ser o combate no sentido de que nós só devíamos falar sobre isto. Não me interessa falar de mais nada, porque o grande problema da despesa do Estado é pessoas a mais, onde não são necessárias. A inteligência artificial veio trazer uma enorme transformação. Nós tivemos uma transformação porque os nossos clientes mudaram. Ora, os clientes, que é a população portuguesa, mudou, precisa de outro tipo de serviço. O Estado tem que mudar o serviço que dá às pessoas. Por isso, isto tem que ser completamente claro. Caso se nós não fizermos isto, não vale a pena estarmos a discutir o resto, porque nada vai acontecer. Vamos demorar 36 meses a tomar decisões, quando nos Estados Unidos demoram 6 meses. Podemos contar as histórias que nós quisermos, mas não vai mudar. É por isso também que as indústrias vão no caminho errado na Alemanha e em França. Foi porque os estímulos que o Estado lhes deu foram completamente errados, e a burocracia e a regulação relativamente ao tema da energia mudou completamente. E por isso, eu penso que ou nós olhamos para um tema que nos afeta a todos. Isto não é, mais uma vez, há aquele medo de estou a entrar na política, estou a entrar aqui. Não, este é que é, para mim, o tema central. Relativamente ao futuro... Ao ciclo que aí vem. Ao ciclo que aí vem. Eu acho que o ciclo é o mesmo, por isso eu não vejo aqui nenhum ciclo diferente. Com menores resultados, menores margens financeiras. A única coisa que muda são, para nós, assim, diretamente, é as taxas de juros. Tudo o resto vai estar igual, nós vamos estar a competir fortemente, com uma diferença é que todos os bancos que estão hoje em dia a operar em Portugal, e nomeadamente estes que estão aqui sentados à volta da mesa, estão muitíssimo mais fortes, têm gestões muito profissionais, têm as melhores pessoas que há no mercado, os bancos têm-se transformado imenso, atraem talento constantemente, e por isso, claramente que não há aqui ninguém que vai entrar numa situação... Mas é o tempo de preparar riscos e de consolidar almofadas, como pedia o Governador? Não, eu aí estou mais com o Miguel, acho que é de continuarmos a pôr o pé no acelerador. Acho que nós não podemos novamente continuar com um tema que é, nós estamos, já no passado nós fomos muito afetados, somos muito estigmatizados pelo aquilo que nos acontece, e depois ficamos bloqueados, não conseguimos sair daqui. Nós tivemos um ciclo muito negativo que foi na altura de 2008 a 2014. Ora bem, a decisão de crédito nesse momento não pode ser norteada agora a dizer, se vier um ciclo menos positivo, eu agora vou adotar a mesma atitude. O mundo é completamente diferente, os empresários são completamente diferentes, a economia portuguesa é completamente diferente. Por isso, nós somos hoje parte da solução, iremos continuar a ser parte da solução, e o tema, mais uma vez, não é os bancos, não é as empresas, não é esse o fator. Se vocês quiserem uma ideia para fazer uma grande coisa, que em vez de banca do futuro é qual é que é o Estado do futuro e qual é que é o país do futuro. E nunca falamos, mais uma vez, vimos para aqui com diagnósticos. Ataquemos concretamente o tema da burocracia. O tema da burocracia do Estado. Veja o que é que um empresário ou um investidor internacional quer investir em Portugal, o que é que consegue fazer. Porque a burocracia a seguir melhora-nos a vida a nós, melhora-nos muito a vida a nós, melhora a vida às pessoas, cria novos empregos e atrai investimento. Fica feito o desafio. Deixa-me perguntar em relação concretamente ao BPI. O banco e todos os bancos que aqui estão com níveis de capital bastante elevados. O que é que vão fazer a seguir? Com tanto capital, o que é que vão fazer a seguir? Olha, ter muito capital num banco só afeta uma pessoa, só afeta uma entidade, são os acionistas. Por isso, eu por acaso só tenho um acionista e por isso é uma questão de remunerar o acionista por ter esse capital ou utilizar esse capital para melhorar o tema do talento, melhorar a tecnologia e continuar a preparar para riscos. Por isso, ter muito capital, ainda bem, olha, o vosso acionista já disse que não quer crescer por via de compra de bancos. Ter muito capital, esse é um problema bom. O vosso acionista já disse que não quer crescer por via de compra de bancos. Parece ter dado aqui um sinal que, por exemplo, aqui o novo banco está mesmo ao lado, já não está no cenário de intenções do CaixaBank.
Repare, eu vou dizer a mesma coisa, que é a seguinte. Primeiro, o novo banco é muitíssimo bem gerido, fez uma transformação fantástica, é um competidor hoje em dia de muitíssimo respeito, e por esse respeito eu nunca irei, nem vou comentar nada que possa pôr em causa ou que diminua o novo banco e a sua gestão. Eu só estou a pedir para comentar as palavras do seu acionista, não a gestão do novo banco. Não vou comentar porque é o meu acionista, ele é que comenta, eu estou aqui para gerir o BPI e para respeitar os meus colegas. Muito bem. Mark, how do you see the next phase of Novo Banco, especially because we had a lot of profits in the last 2 years, and what's next also for Novo Banco? I mean, I think we're in the open and very clear on what's next for Novo Banco. We've been preparing really to take the company to its next stage. I think in terms of the performance, profitability of the bank, this has been operationally ready for an IPO for the last couple of years. We have a number of things we have to do to close the CCA, to actually release the excess capital. All of those hopefully can happen pretty quickly, and then we would be in a position where we could do that. But that is only a stage, because Novo Banco is now back in a position where 1.6 million customers can continue to be supported. We have the capital, we have the expertise, and we just keep working on being better at and bringing ourselves to the point where we can finance the companies and the people. And closing the capital, the CCA, how is it that process? Do you expect to close it until the end of the year? I am very optimistic. And can you tell us a little bit more about your optimism on that? I can't say any more than that. Other than I am every time you've asked me this, and you've asked me this every time we've sat here, I've said I'm optimistic, and every time I've said I'm more optimistic, and this time I'm even more optimistic than I was the last time. So, is it next to an end? It should be imminent. Okay, and. Do you expect to stay in Portugal in the next years? How do you see also your future as CEO of Novo Banco? I had started before you kind of brought me back to the CCA to say Novo Banco is at the start of a really interesting phase, because, first of all, for 4 or 5 years, there was cleanup, then we redesigned the retail bank, we went back to what we always have been and what has been the heartland of our business as an SME supporter. Building out that vision over a number of years with a management team who are absolutely top quality is exactly what I want to do. Mm-hmm. You won't tell me more about the CCA. I will try next time. So. Imminent. Well, hopefully we won't have to the next time, because it'll be done. Hope. There's something. Pedro. I'll bet you that. Pedro, os bancos estão de facto com bastante capital. O que fazer a seguir? Até porque há aqui um ciclo que se está de alguma maneira a encerrar, as margens estão a diminuir. O governador falava na necessidade de se criarem almofadas, o João Pedro já contestou aqui um bocadinho essa ideia, diz que é preciso continuar a pôr o pé no acelerador. Qual é a visão do Santander sobre esta matéria? Olha, Diana, os 2 últimos anos foram os melhores anos, provavelmente, para o setor bancário mundial, desde a crise financeira de 2007 e 2009, realmente com níveis de rentabilidade, de capital e de liquidez muito bons. E agora, apesar destes bons resultados, a realidade é que o mercado está cético quanto à criação de valor deste tipo de negócio no médio e longo prazo. E quando nós olhamos o que nós chamamos aqui tecnicamente o price to book, ou seja, o rácio ou a relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial, o que o mercado está a dizer é que não acredita que este setor possa crescer muito no futuro. E isso é importante o perceber também porquê. Que, para além da combinação de fatores macroeconómicos, a realidade é que, primeiro, as alterações regulamentares continuam a exigir grandes investimentos e adaptação da parte dos bancos. Os setores mais rentáveis, ou os negócios mais rentáveis dentro da banca, estão a ser alvo de uma grande concorrência por parte de neobancos. E o recente aumento da rentabilidade... O que é que chama esses neobancos? Vamos lá perceber.
já aí vou, mas deixe-me só aqui terminar aqui, que é, portanto, esta subida de rentabilidade foi impulsionada pelo aumento da taxa de juros e depois não nos podemos esquecer do trauma, principalmente na Europa, que apesar da recente criação de valor, ao longo da última década, este setor sofreu, o que eu posso dizer, uma enorme erosão do seu valor económico por ter rentabilidades muito abaixo do seu custo de capital e, portanto, isso naturalmente o mercado não esquece isso. No princípio do século XX, em 2003, os bancos transacionavam 2 vezes, ou seja, o valor de mercado era 2 vezes o seu valor patrimonial, quando no mercado o resto dos setores andava na casa também dos 2,5. Hoje os bancos transacionam abaixo de 1 e quando o resto dos setores transacionam na casa de 3 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, Diana, imagine uma casa, que você vai comprar uma casa, em que vai comprar por 90% do valor da casa. Isso quer dizer é que provavelmente não acredita nem naquele bairro, nem na sustentabilidade daquela casa. Isso é um desafio enorme. E hoje em dia, relativamente à questão de ter capital, se nós verificarmos para a performance dos bancos em mercado nos últimos 2 anos, é muito mais valorizado quando os bancos dizem que vão pagar mais dividendos ou devolver o capital aos acionistas do que quando os bancos dizem que vão investir em novos negócios. Isso significa que o Santander não está de olho em novos negócios, Pedro? Está sempre de olho em novos negócios. Sempre de olho em novos negócios. Então sempre. O que é que vai fazer com o capital que tem? Mundiais, está a falar em termos mundiais, vai continuar a investir. A questão aqui que temos que ver é o seguinte: se você olhar em termos geográficos para a banca, bancos que têm, em termos de olharmos para o mercado, que estão a transacionar acima do book value. Na Europa temos só 5% dos bancos. Nos Estados Unidos temos 1/3 dos bancos. Isso o que o mercado está a dizer é que provavelmente acredita que investir nos Estados Unidos compensa muito mais e terá muito melhores retornos no futuro do que investir na Europa. Mas também temos aqui alguns movimentos de consolidação com alguns grandes bancos a tentarem avançar em relação a outros. O caso, por exemplo, do Unicredit em relação à concorrência alemã. No caso concreto do panorama nacional, como é que o Santander olha para o mercado? O que é que pensa fazer do capital? E está ou não interessado em olhar para aquilo que é a concorrência, nomeadamente para o novo banco? Eu posso dizer, ou seja, a famosa frase, estamos muito contentes com o crescimento orgânico. A realidade é que em mercados maduros é muito difícil crescer organicamente. Portanto, posso lançar aqui uma campanha ou de crédito à habitação, ou de depósitos, mas rapidamente a resposta no mercado maduro é imediata. A ver, portanto, não é fácil crescer. É uma questão de oportunidades e é uma questão de preço. E por isso cá estamos para olhar para todas as oportunidades. É verdade que temos visto alguns movimentos recentes, o Unicredit localmente com o BPM e tentar fazer uma aquisição também na Alemanha, apesar de serem sempre movimentos de sinergias, ou seja, eles tinham na Alemanha tem um banco e portanto não é, diria aqui, um cross-border acquisition. Apesar de hoje termos pela primeira vez uma notícia que o Crédit Agricole está interessado no BPM, também num banco italiano. Eu acho que relativamente a Portugal e na questão do novo banco, pode ser um banco português, como poderá vir um banco, ou seja, que não tem presença em Portugal, é menos provável, mas também pode acontecer. Uhum. E eu acho que à medida que a rentabilidade dos bancos foi tornando-se mais atrativa, acredito que possam aparecer novos players. E ao Mark, eu sei que tens tradução, vou dizer em português, muito agradecido. Há bocado estavas a referir que eu tinha feito um comentário. Acho que é ótimo o facto de estares em roadshow e a vender uma imagem de Portugal muito boa, porque o feedback que tenho tido, portanto, e muito otimista, tem sido bom. Por isso acho que tem sido uma ótima iniciativa e beneficia também muito Portugal. Pedro, eu ia só fazer mais uma questão em relação ao capital, porque recentemente houve também aqui um comentário do presidente francês sobre a necessidade dos bancos europeus terem mais ou menos o mesmo tipo de regras ou mais próximas daquilo que é o mercado norte-americano. Nomeadamente não se continuar a exigir tanto capital e aliviarem-se as regras que têm que vir a seguir em relação aos rácios de capital. Isto é relevante para o setor a nível europeu? Sem dúvida. Hoje em dia, veja o caso do Santander, onde pode alocar o capital em 3 grandes zonas geográficas, por exemplo, América Latina, Europa ou Estados Unidos. Se começar a ser menos atrativo
o investimento pelos requisitos de capital na Europa, é normal que os acionistas dos bancos que estão aqui presentes, e eventualmente até o da Caixa Geral de Depósitos do Estado português, possa querer começar a investir noutras zonas geográficas que se a Europa se tornar muito atrativa. E há realmente aqui um desafio para o setor financeiro. Há bocado falava da eleição do Trump nos Estados Unidos, que é interessante ver quais é que vão ser os movimentos de desregulação que vai haver também nos Estados Unidos, que o Trump tem prometido, e de que maneira é que isso poderá impactar na concorrência de bancos americanos com bancos europeus e na alocação de capital com os acionistas. Hoje em dia o capital move-se muito rapidamente e em qualquer dos bancos cotados pode passar de Europa para os Estados Unidos se esses acionistas acharem que é mais interessante. Muito obrigada, Pedro. Miguel, já se falou aqui da questão de distribuir também resultados pelos acionistas. O BCP já o sinalizou nos próximos tempos, que reforçará essa mesma distribuição, mas o que fazer mais ao capital, e o BCP também tem bastante capital no seu balanço. Diana, nós durante a última década, nomeadamente no caso do BCP, toda a prosperidade gerada foi para reformar o banco e reinventar o banco. E esse é um ciclo que terminou. Portanto, o banco hoje tem uma situação absolutamente invejável do ponto de vista de liquidez, do ponto de vista de capital, do ponto de vista da qualidade do balanço. Mas quando o governador vem pedir mais capital, mais almofadas, sente que isso é de facto necessário? Deixe-me só dizer isto. Nós, mais uma vez, os tais ciclos, quer dizer, nós não podemos pensar que os acionistas agora é uma coisa que não interessa. Os acionistas é uma coisa muito importante para o futuro do banco, e os acionistas e os investidores do banco. E, portanto, se nós não cuidarmos dos acionistas e dos investidores, o dia em que viemos a precisar, e eu volto a dizer, tenho a certeza que alguns no tempo, qualquer banco precisa dos acionistas. Se nós não tivermos uma boa relação com o mercado, vamos ter problemas no futuro. E, portanto, é muito importante ter uma relação construtiva com o mercado, remunerar o mercado, e, portanto, há uma nova fase em que esse tema tem que ser tratado de uma forma completamente diferente. Ou até quer referir-se que se calhar o BCP ficava mais facilmente opável se não tivesse esse tipo de cuidados. Eu não estou preocupado com o opável ou não opável do BCP, não me compete. O BCP tem que fazer o seu caminho, se é opável ou não opável, esse é o tema dos acionistas. Nós temos que fazer esse caminho. O outro caminho que temos que fazer é criar condições para o banco ser um banco muitíssimo mais robusto. O Pedro diz, e com razão, que é difícil crescer do ponto de vista orgânico. E tem razão. Mas é possível crescer do ponto de vista orgânico e, mais uma vez, a transformação tecnológica que estamos a fazer permite, e eu não creio que seja com campanhas de crédito de habitação, mas permite, através daquilo que é a experiência do utilizador no relacionamento com o banco, ganhar cotas de mercado com alguma relevância. Mas e, isso portanto, chega... a tecnologia... chega tudo o que permite ao banco assegurar um nível de rendibilidade dos capitais investidos pelos acionistas que seja razoável. Segundo o tema, nós temos que olhar para o perfil das pessoas que temos dentro da casa. Eu não tenho nada esta visão de que a inteligência artificial vai destruir postos de trabalho, vai transformar postos de trabalho. Há uns que desaparecem, há muitos mais, ouça o que eu lhe estou a dizer, há muitos mais que vão ser criados. Ou seja, o saldo entre a destruição de emprego e a criação de emprego, na minha perspectiva, com uma tecnologia de uso comum que tem esta capacidade de transformação, vai criar muito mais postos de trabalho do que os que vai destruir. É evidente que vai destruir. E nós temos que fazer esta transformação, ou seja, requalificar as pessoas, portanto, dar oportunidades às pessoas para se poderem tirar partido destas novas ferramentas e, por outro lado, ir buscar outro talento que nós não temos dentro da casa, ou que temos que ter mais dentro da casa, e o banco tem que investir nesta matéria. Portanto, e em relação ao capital, distribuir chega, vão fazer mais? Há imensa coisa para fazer ao capital que o BCP tem, mas, volto-lhe a dizer, entre as quais remunerar adequadamente acionistas e investidores. Tudo o resto é muitíssimo importante e aí vamos alocar o capital. E fechando-se o CCA aqui do lado do Novo Banco, fica a olhar para o banco, Novo Banco, com outros olhos. O exemplo do professor João Duque. Perguntem ao chat GPT, vai dar 3 respostas. O Marco e o seu acionista vai Pedro Castro Almeida já disse que é tudo uma questão de preço e de valor. A minha é a pergunta ao chat GPT e depois a decisão é do Marco e do seu acionista. Mas faz sentido para o BCP do ponto de vista da lógica de organização do mercado? O BCP analisa todas as oportunidades a todo momento e toma decisões, desde que as decisões que sejam altamente criadoras de valor. Também já conheço essa resposta. Palma é a resposta da inteligência natural.
Paulo Macedo, a Caixa também passou por um processo intenso de reestruturação e hoje está com provavelmente o capital mais elevado, se não estou em erro, entre os 5 maiores bancos. Já sinalizou que pode ser o momento de o banco, a Caixa Geral de Depósitos, poder olhar de alguma forma também diferente para o mercado. Como é que está a preparar o seu novo ciclo e os próximos anos de mandatos também nessa perspectiva? Bom, nós estamos a preparar o ciclo, estando conscientes de que, no caso da Caixa, os nossos resultados vão diminuir e, portanto, isso faz parte do ciclo económico. Tivemos uma gestão que estamos tranquilos em termos daquilo que eram as palavras do Sr. Governador, em termos de precauções que tínhamos de ter para o futuro e, portanto, desse ponto de vista estamos bem. A nossa preocupação e, por exemplo, o que temos para o orçamento do ano que vem é o crescimento orgânico, independentemente de, como já dissemos, não estarmos imóveis no mercado. Agora, o que é isso, não estarem imóveis no mercado? É a resposta que eu também já lhe dei da última vez que me disse. Portanto, que você faz a resposta, nós damos a mesma pergunta e podemos avançar e fazer outras perguntas e ter outras respostas. Mas por exemplo, aqui o que eu tenho anotado, houve mais ou menos uma repetição das 5 respostas deste lado e do seu lado, mas talvez pudéssemos andar para a frente e, por exemplo, falar na outra parte, que eu estava à espera quando é que me falava das palavras do seu governador, não é? Que era o sistema bancário está no top 5 e houve um banco português que teve o melhor stress test da União Europeia, portanto pensei que me ia falar nisso. O governador já frisou essa parte. Foi? Sim, senhora. E portanto nós, relativamente ao futuro, o que estamos muito mais preocupados é com, de facto, servir melhor os clientes, e a Caixa tem que melhorar. Obviamente a Caixa tem uma qualidade própria, senão não era líder de mercado. Ninguém é líder de mercado por herência, nem por legado, nem por nada, porque no dia a dia consegue ter a preferência dos clientes. Concordo que temos áreas para desenvolver, clientes para servir e, sobretudo, nesta questão que se ausenta muitas vezes da discussão, não é? A banca cada vez proporciona mais serviço aos seus clientes. E, portanto, quem continuar a aumentar o serviço que é proporcionado, não é? Nós hoje proporcionamos muito mais serviço que há 5 anos. Há 5 anos proporcionamos mais serviço do que há 10. Portanto, não tem comparação o número de transações que hoje as pessoas fazem na banca com o que faziam há 5 ou 10 anos. Qualquer pessoa da sala pode ver isso. E, portanto, nós estamos a lutar nesse mercado e também através daquilo que queremos de inovação. E, por exemplo, uma das coisas que o relatório Draghi refere é precisamente a falta de inovação na Europa comparado com os Estados Unidos, e depois explica que essa inovação também falta porque o capital de risco é pouco apoiado pelos bancos em geral, porque os bancos não estão preparados não estão vocacionados para apoiar entidades que não têm património, que não têm colaterais, que não têm um ciclo expectável de receitas, que só têm receitas a muito longo prazo. Isso é para as capitais de risco ou para o mercado de capitais e de facto os Estados Unidos aí têm uma vantagem muito significativa em relação à Europa, porque na Europa, de facto, o que é tradicional é recorrer mais ao financiamento bancário. E, portanto, nós, por exemplo, na Caixa, cada unidade orgânica do banco tem um objetivo de ter um dos KPIs, é o que é que vai inovar em 2024, da mesma maneira que tem um KPI para a digitalização e da mesma maneira que tem um KPI para a inteligência artificial. Deixa-me que lhe pergunte também, está a entrar neste novo ciclo, vai entrar com uma nova equipa, num novo mandato, já tem essa equipa fechada, já apresentou os nomes ao acionista? Estamos nesse processo, portanto, se tudo correr normalmente, não é? Portanto, a decisão será a Assembleia Geral de maio e, portanto, estamos nesse processo. Uhum.
Peço desculpa, João Pedro Oliveira Costa. O Paulo Macedo falava aqui da questão do relatório de Draghi, da importância do mercado único, o governador também o frisou. Vamos ter uma comissária que terá a pasta dos serviços financeiros. Qual é que é a expectativa que tem em relação ao mandato de Maria Luísa Albuquerque e a possibilidade prática de se avançar finalmente com o mercado único e pô-lo a funcionar de forma mais articulada? Eu acho que é uma honra ter uma portuguesa com uma pasta tão importante. Sendo portuguesa, a minha expectativa é que utilize a nossa grande capacidade de simplificação e de ser muito objetivo naquilo que é preciso fazer. E por isso eu tenho uma expectativa que o tema da desregulamentação esteja no topo da sua agenda. Acho que é muito importante ter esse aspecto, ter um aspecto em que nós tenhamos uma única regulação para a banca. Por isso nós hoje em dia somos confrontados com uma reunião com o Banco Central Europeu e outra a seguir com o regulador português, em que fazem a mesma pergunta, mas temos que fazer em modelo 36 e o outro no modelo 37, para a mesma coisa, exatamente. Pedimos depois a seguir uma auditoria sobre aquilo que a União Europeia também já nos pediu, ou seja, que o Banco Central já nos pediu, por isso nós andamos nisto. Por isso hoje em dia uma parte significativa da vida de alguém que gera um banco é andar a responder a relatórios. E por isso eu tenho uma enorme expectativa que uma pessoa com a experiência da pessoa em causa, com de certeza uma enorme vontade de fazer um ótimo lugar e com a importância que para Portugal tem de nós demonstrarmos a nossa capacidade de resolver problemas, eu acho que é fundamental. Eu recordo-me que nas naus dos holandesas, espanholas, etc., havia sempre um português para que quando tudo corria mal ele desenrascava. E por isso eu acho que neste caso em concreto tenho uma enorme expectativa que a doutora Maria Luísa Albuquerque seja uma força transformadora e simplificadora, tirando um conjunto enorme de duplicações e de regulação que não torna a banca europeia minimamente, não é pouco, nem muito, é minimamente competitiva, com exigências constantes. Reparem, eu diria, quando nós temos uma regulação que nos dão as regras, não é? E nós cumprimos as regras. Outra coisa é passar uma vida inteira a fabricar regras. Por isso, todos os anos nós temos um cardápio de novas regras. Isto é como ir a um restaurante e eu não saber que restaurante é que eu vou. Por isso, eu vou ao restaurante e não sei bem que emenda é que vou encontrar. Um dia é bacalhau, no outro dia há de ser bife com batatas fritas. E todos os dias nos vão pedindo se quer o bife mal passado, médio ou no ponto. E isto é muito difícil para que nós queremos competir e mais. E as empresas que dependem de nós, reparem, a regulação que vem sobre o tema da sustentabilidade para as grandes empresas que podem contratar, e bem, as Deloitte, etc., eu de facto, não é uma preocupação muito grande. Agora, para as pequenas e médias empresas, é um inferno. Eu tenho que pagar salários, tenho que competir, tenho que exportar, tenho que ver o preço de energia, tenho que não sei o quê, tenho que responder às 36 regulamentações da Câmara Municipal porque quer fazer uma mudança de uma janela, e a seguir ainda tenho que ter esta atenção. E por isso eu vou continuar a bater na mesma tecla. Regulação. Eu vou continuar a bater na mesma tecla, por isso tenho uma enorme esperança, desejo a maior das boas sortes e teremos cá todos para avaliar esse extraordinário trabalho que vai fazer, de certeza absoluta, na desregulamentação da Banca Europeia. Mark, what do you expect on the Portuguese Commissioner Maria Luísa Albuquerque jobs? What do you expect in terms of common market? Do we'll have a common market in the future? A common banking market? Yes. You don't believe it. Well, I mean, I think we've seen all of the speeches. We've seen an ECB, which is, constantly saying we need it. We've seen Draghi. We've seen everybody say we need it. But it's all kind of pushing on a string, because when it actually comes to a transaction, it's proven very, very difficult. The one that's going on at the moment is a watershed, one way or the other. Mm-hmm. If it goes through, I think there's a domino effect after that. If it doesn't go through, if the UniCredit one doesn't go through or falls apart, then that reinforces everybody's belief that actually everybody talks banking union, but individually none of the countries buy it. Mm-hmm. And I think that
it's not going to happen with a small country. It's going to happen with something like this. If it does, then it opens the way. If not, and it's impossible to call. It's an incredibly brave move to have done what he's done. Pedro, em relação ao futuro e ao papel de Maria Luísa Albuquerque como Comissária Europeu, o que é que acha que pode trazer também ao setor financeiro? Olha, a doutora Luísa Albuquerque, acho que tem uma muito vasta experiência e tenho a certeza que vai ser uma ótima comissária. Agora, é verdade, eu diria que, como o João Pedro estava a dizer, as recomendações do relatório Draghi têm que ser implementadas e isto está muito ligado, para poder fazer estes investimentos, está muito ligado ao setor financeiro e o facto do setor financeiro ser estratégico e ser um motor de crescimento. Os Estados Unidos, e eu diria mesmo o Reino Unido, já o têm claro. A União Europeia acho que tem que perceber que o setor financeiro é fundamental para alcançar essa segurança económica que vai permitir o crescimento. Agora, acho que o que é que eu diria que ela tem um lugar fundamental mas é uma tarefa fácil de concretizar? Não é, até porque tem que, eu diria, uma das coisas que tem que analisar é este efeito cumulativo da regulamentação, e começar pelo setor financeiro, porque existem vários setores da economia europeia, e no sentido de desbloquear os investimentos noutros setores, o efeito multiplicador que os bancos também podem ter. Depois tem que fazer aqui também trabalhar, analisar as práticas de supervisão dentro ao setor a setor e dentro do setor bancário, e não se trata das regras em si, mas a forma como são aplicadas e a comparação das práticas de supervisão com outras jurisdições. E nesse sentido acho que há muito trabalho. E depois esta questão que o João Pedro fazia este paralelo com os vários tipos de pratos que podiam ser servidos durante a semana, que é este conceito de caixa de areia regulamentar, ou seja, os investidores e os bancos naturalmente, mas quem investe nos bancos tem que ter um espaço seguro onde as entidades reguladoras e as empresas possam trabalhar em conjunto no sentido de ter uma regulamentação que é expectável para o futuro. E isto é o que não tem acontecido nos últimos anos. Temos aumentado cada vez mais a regulamentação, diferente de país para país, há sempre, cada país depois adiciona, cada regulador local depois adiciona mais uma ou duas normas e hoje em dia vivemos uma regulamentação muito intrusiva que não permite realmente que os bancos possam ajudar o crescimento da economia europeia e financiar a economia europeia como ela precisa. E por isso eu acho que ela tem, provavelmente dentro de todos o painel de comissários, eu diria Maria Luísa Albuquerque é um dos papéis mais decisivos no futuro da Europa e de mudar o que tem sido feito, o que não tem sido feito, ou a burocracia que tem sido adicionada nos últimos anos. Miguel Maia, é um dos papéis mais decisivos e também dos mais difíceis no novo figurino europeu? Diana, deixe-me dar uma outra perspectiva. A Europa, eu sou um entusiasta da Europa, acho que a Europa tem transformado profundamente a qualidade de vida das pessoas, no sentido positivo. Agora, a Europa está num momento muito difícil, porque a Europa depende e vem daquilo que for a vontade de cada um dos países. E neste momento temos crises diferentes, por motivos diferentes, em vários dos países que são centrais para o desenvolvimento do projeto europeu. Portanto, se eu tivesse que dizer algo, quero acreditar que a Europa pode aproveitar esta oportunidade para fazer algumas transformações estruturais e aproveitar momentos de crise para dar passos em frente no sentido correto. Sair do lugar do passageiro. E, nomeadamente, tudo o que tem a ver com a parte, em vez de ir atrás dos outros, e agora eu estou aqui, eu discordo um bocadinho dos meus colegas, quer dizer, a febre da desregulação, copiar os Estados Unidos, eu não gosto da Maria vai com as outras, eu acho que nós temos que ter o nosso projeto próprio, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade para liderar todo o tema da transição energética, toda a parte ambiental e que devemos fazê-lo. E obviamente que a Europa tem que ter esta preocupação e nisso espero da professora Maria Luís que procure garantir um level playing field europeu. Estou mais preocupado com o europeu do que propriamente com o cross-border nesta matéria. E, portanto, já seria espetacular se conseguíssemos evoluir nesta matéria e ponho o foco todo naquilo que nós, portugueses, em Portugal, temos que fazer para aproveitar as oportunidades com que nos deparamos e as vulnerabilidades com que nos deparamos. E é aí que devia estar o nosso foco, que é facilmente dizer o que é que os outros devem fazer. É um bocadinho mais construtivo e provavelmente mais eficiente se nós nos centrarmos naquilo que nós próprios podemos fazer.
E nesta matéria que o João Pedro referiu, com a qual eu estou muito de acordo, não é retirar a regulamentação, é retirar todas as camadas de regulação que condicionam o level playing field. E isso é que deve ser centrado em Portugal. Nós, cada vez que há uma diretiva europeia, transpomos a diretiva europeia para Portugal com mais não sei quantas requisitos e condições. E isto cria uma complexidade enorme e parece que o pensamento político é que as empresas portuguesas trabalham na paróquia e, portanto, que nós estamos fechados aqui em Portugal e que não, o espaço, numa pequena economia aberta, que o nosso espaço pode ser condicionado com fronteiras artificiais. Portanto, o que nós temos que fazer é retirar todas estas camadas, para, pelo menos, podermos competir ao mesmo nível dos outros. Isto não é apenas para a banca, é a mesma coisa para a agricultura, é a mesma coisa para a indústria. Portanto, isto é transversal à sociedade portuguesa. Portanto, o meu foco é desejo de maior sucesso já à professora Maria Luísa Albuquerque, estou convencido que fará um excelente trabalho, estou muito mais preocupado com aquilo que se vai fazer aqui em Portugal e com a nossa capacidade de mudar a nossa própria realidade. Paulo Macedo, o que é que espera do mandato de Maria Luísa Albuquerque? Talvez lembrar aqui de 2 ou 3 coisas. Eu não tenho dúvidas que tudo o que está no relatório Draghi não vai ser cumprido. Agora, que há um comprometimento, como nunca houve antes, com um relatório no sentido da Presidente da Comissão Europeia e no sentido de cada comissário europeu ter vertido na sua carta de missão os objetivos do próprio relatório Draghi, um dos quais vai no sentido de defender um mercado único nos serviços, não é? Portanto, ou seja, basicamente o relatório, uma das coisas que diz é que temos um mercado único em produtos e estamos muito longe de ter mercado único em serviços. Portanto, eu acho que a primeira questão é uma questão de mandato. E, portanto, eu estou mais otimista porque acho que o mandato é mais forte e, portanto, e fica mais claro o que é que se espera e uma das coisas principais que se espera é completar este mercado único dos serviços, mas em especial o da União Bancária, que está por completar há muitos anos. A segunda coisa é, de facto, referir que também as características, não é, da Maria Luísa Albuquerque tem uma clara resiliência, uma clara capacidade de trabalho e um conhecimento dos assuntos que não tenho dúvidas que se vai ser destacado na Comissão Europeia. Mas também gostava aqui de ver o que é possível fazer e eu concordo também com esta questão da necessidade de simplificação e o tal level playing field, parece-me isso essencial, mas também nós temos que perceber um bocadinho, também há ali uma restrição, a União Europeia, a Comissão Europeia tem relativamente um orçamento bastante apertado porque o dinheiro está nos países, não é? Ou seja, as contribuições que se fazem para a União Europeia não lhes dão uma capacidade, digamos, de manobra enorme. E isto é difícil, portanto, também haver uma tal desregulação de um dia para o outro numa União Europeia que não tem poder militar, não tem o tal poder económico dentro de si na Comissão e depois, de facto, fica com o soft power que o transforma num que é legislar e tem utilizado isso. E, portanto, acho que eu espero a tal simplificação, mas também, e vai depender muito do que é que os Estados Unidos também vão fazer, porque de facto não podemos ficar isolados e hoje os bancos americanos têm uma rentabilidade de cerca de 50% superiores aos portugueses. Portanto, a minha expectativa é positiva. Muito rapidamente, Miguel Maia, queria acrescentar uma nota, mas eu tenho que ir a 2 temas, portanto pedia-lhe só que fosse muito curto. Não, era só para dar um exemplo de algo que está hoje em discussão na Assembleia da República. Eu já lá ia, mas vamos... Então vamos lá depois. Eu ia já lá a seguir, mas então abrimos o caminho por aí, não é? Porque falava há pouco de haver regulação europeia, depois a forma como aplicamos aqui as regras
regras, parece que estamos na paróquia. Há de facto esta questão do Parlamento estar a aprovar o fim das comissões de reembolso antecipado no crédito a taxa mista, no taxa fixa reduziu o valor dos 2% para os 0,5%. A APB também já reagiu a isto, disse numa primeira fase no parecer que poderíamos ter aqui uma limitação da oferta para os clientes, e depois, quando houve este ajuste também de uma das propostas que foi apresentada, referiu que não resolvia o problema. Estas medidas são uma forma de olhar para a banca como se ela estivesse na paróquia? São uma forma de dar respostas imediatas, simples, para problemas que têm muito maior complexidade e que requeriam reflexão e conhecimento. E, portanto, normalmente, quando se procura a resposta simples e imediata, por regra está errada. O tema eu não vou falar sobre comissões, não cobrar comissões, mas o caso concreto, nomeadamente na taxa fixa ou mista, de estar a acabar, que era a proposta que há 2 dias atrás estava em cima da mesa, depois de repente, como se fosse um tema que fosse urgente e imediato, hoje já parece que é 0,5. Isto tem Nós, bancos, quando fazemos um crédito à habitação a 10 ou 15 anos, estamos a converter taxa variável e taxa fixa. Isto tem um custo. O banco não tem os balanços abertos. Quer dizer, os bancos contratam produtos financeiros para cobrir esse risco de taxas de juros. Caso contrário, uma alteração de taxas de juros podia mandar a rendibilidade dos bancos e o capital dos bancos para níveis absolutamente inaceitáveis. E, portanto, nós fazemos a cobertura do risco. Nós não oferecemos em Portugal a taxa fixa, nomeadamente no caso do BCP, com proatividade nos 30 anos, porque os próprios 2% não são suficientes para o banco poder fazer a cobertura desse risco. Se nós retirarmos esta comissão, o impacto não é na rendibilidade dos bancos, é na vida das pessoas que vão deixar de ter à sua disposição instrumentos que lhes permitam fazer a cobertura. Mas isso é um cenário plausível, deixar de haver essa oferta. Aos bancos que corram o risco de fazer uma cobertura que o cliente, por sua iniciativa, pode desfazer liquidando a operação e que o banco assuma essa perda. Isto é absolutamente irracional e o que se pode pedir aos agentes económicos é comportamentos racionais, ou seja, devem estruturar os temas de forma a que haja racionalidade, porque no final do dia a economia prevalece sempre. Portanto, a racionalidade económica no final do dia prevalece. Portanto, eu tenho muita dificuldade em entender atuações como esta que está a passar relativamente à taxa fixa, onde a banca foi criticada durante muitos anos de não oferecer soluções à taxa fixa aos portugueses. Pedro Castro Almeida está do lado do Atlântico com menos 4 horas, mas acredito que é parte também desta mudança. Isto cria imprevisibilidade no setor. Como é que olha para estas medidas que estão a surgir no debate parlamentar? E como é que se explica também estas dúvidas que a banca tem a quem está fora do debate parlamentar e em casa sem perceber porque é que os bancos se queixam em relação à alteração destas medidas? Claro, sim, seria interessante se eu agora dissesse que não fazia a mínima ideia do que é que estava a passar, mas que é que primeiro há uma nota e dizer que é o seguinte, hoje em dia vivemos, isto é um tema da Europa e que normalmente é de Portugal, eu diria quase do mundo, que existem franjas dentro dos partidos políticos dos 2 extremos que ocupam um espaço mediático e tentam ocupar também um espaço legislativo, que depois dos partidos do centro parece que não têm coragem para enfrentar a realidade e os impactos que isso podem ter. Esta discussão não deveria ser feita, primeiro ponto, ao nível do Orçamento de Estado. Isto deveria se tratar, é um processo legislativo normal, em que vamos ouvir o supervisor, vamos ouvir as associações de consumidores, vamos ouvir a Associação Portuguesa de Bancos, para se perceber o que é que são as causas e os efeitos que podem estar em cada vez que se altera, seja uma comissão, seja uma legislação, sejam mesmo os impactos em termos de fiscalidade. Acho que é importante ver qual é que é o impacto disso que vai ter no mercado. Agora, eu não punha, fala-se muito em comissão, ou seja, o valor que se está aqui a falar, que é cobrado aos clientes, não se destina a remunerar um serviço prestado pelo banco, mas sim a compensar uma perda financeira que pode resultar para o banco no caso de uma antecipação antecipada de um financiamento a taxa fixa. E isso é muito importante. Eu vou dar aqui o exemplo do impacto. Se um banco, de uma forma simples, mas não deixa de ser técnica, se um banco conceder um empréstimo a 30 anos, vamos imaginar a 3%, a 30 anos, e que ao fim de 2 anos as taxas baixaram para 2%, e o cliente vem ter ao banco e vem dizer ou que quer amortizar o crédito ou que quer passar para outro banco.
mesmo com 0,5%, eu vou dizer uma coisa, os bancos, pelo facto de terem uma cobertura de risco, se o tiverem, podem perder 20% do valor do crédito. Portanto, o que acontece não é a questão como ontem um jornal levantava e mal o título, não foi de maneira nenhuma isso que foi dito pela Associação Portuguesa de Bancos, não é que os bancos ameaçam que não vão deixar. Os mercados vão naturalmente, dentro da racionalidade económica que o Miguel Maia falava, naturalmente o que vai acontecer é uma pena, mais uma vez em Portugal, tal como aconteceu nos últimos 20 anos, as pessoas pensarem porque é que não existe um mercado de taxa fixa no crédito à habitação a 20 e 30 anos, onde a pessoa pode fixar a sua prestação. É exatamente por este tipo de situações. Mark, how do you see this discussion on the Parliament about the Early Repayment Commission? On fixed, particularly. Yes. On variable, I don't think anybody's going to have a huge issue with it. But on fixed, it's a classic law of unintended consequences, because it costs to actually fix. If somebody has the option to break the fix, they're effectively saying, I'll buy the house for 100. If it falls in value, I'll actually walk away and I'll buy it for 97. But they've been given the protection to keep it at that. It doesn't work. So what will happen is the market will not be able to provide a fixed mortgage service if you actually eliminate the ability to charge the cost of fix. It's as simple as that. It's absolute law of unintended consequences. Everybody wants a market where you can fix, where you can have variable, depending on your situation. And if you actually limit the cost of breaking that, then you won't be able to offer the product. It's that simple. Paulo Macedo, estamos aqui a acelerar um bocadinho o tempo, mas tenho que lhe perguntar também a si, faz sentido de fazer este tipo de alterações na negociação orçamental ou devia ser um processo à parte, como defendia o Pedro Castro Almeida? Não, isto é tipicamente aquilo que se designa por cavaleiros orçamentais, não é? Portanto, não tem. Todos os ministros tentam combater e todos os governos tentam e depois não conseguem. E não conseguem designadamente nestas estruturas, nesta fragmentação política que temos tido nos últimos anos. Repare que, por exemplo, as leis quase desapareceram. Porquê? Porque não se consegue votar uma lei na Assembleia da República facilmente e, portanto, ou eu tenho tudo no orçamento concentrado, não é? E portanto, tenho o orçamento a servir para coisas totalmente estratégicas, não é? O orçamento que nós aprendemos na escola é que era a tipo anual, não é? E depois havia as grandes opções do plano, que ninguém liga nenhuma, que esse sim tinham uma amplitude pelo menos trianual ou de 5 anos ou qualquer coisa, nem sequer ninguém as lê. E tenta-se, legisla-se sobretudo por isto já há vários anos, não é? Legisla-se sobretudo por regulamentos e portarias, e etc. E mesmo por decretos-leis pouco, porque têm medo que os decretos-leis possam ser avocados pela Assembleia da República. Portanto, é por isso que isto acontece no orçamento. João Pedro Oliveira Costa. Neste caso é contra os clientes. É só para se perceber que não há nenhum prejuízo para os bancos, porque os bancos vão continuar a fazer, então fazem a taxa variável. O prejuízo aqui é diretamente aos clientes. Que deixam de ter esse serviço. João Pedro Oliveira Costa, é assim também, do seu ponto de vista? Será menor a oferta para os clientes? Não, eu acho que aqui, acima de tudo, é uma quebra de confiança. Mais uma vez, já houve no passado outras situações, isto é uma quebra de confiança de quem define as regras. Por isso, nós temos operado de uma determinada forma, fizemos uma determinada oferta, por acaso o BPI foi dos que mais ofereceu taxa fixa desde há bastante tempo, vamos ter claramente um impacto, acho que vão ter todos os bancos um impacto, o regulador vai ter que olhar para isto porque claramente os bancos podem ter aqui um impacto significativo, por isso todo este estrelato que o governador aqui apareceu, se calhar vai ter que contar outra história para o ano, por isso só por causa de uma situação populista e demagógica e de quem não percebe rigorosamente nada, porque devia de haver obrigatoriedade de perceber. Porque repara, nós não podemos agora dizer porque o comum dos mortais não tem essa informação ou não sabe, mas estamos a falar de pessoas supostamente que devem ter a obrigação de saber o que é que estão a fazer. E este é um daqueles impactos que quebra a confiança. A partir daqui, que eu estou à espera de tudo. Eu a partir daqui estou à espera de tudo. E esse é que eu acho que é um dos problemas, mais uma vez, que nós temos, é que não pomos a casa em ordem. O nosso tempo acabou, 15 segundos apenas para cada um, para se perguntasse ao chat GPT ou ao Copilot o que é que vê, qual é o banco do futuro, qual é o BPI do futuro daqui a 10 anos, o que é que ele diria?
Não faço ideia do que é que ele vai dizer. Eu uma vez pus lá e eu conduzia Fórmula 1 ou conduzia, fazia não sei o quê. Por isso eu ainda não acho que não está. Repara, a resposta é muito rápida. Não estamos ainda no ponto para fazer esse tipo de confiança. Nós estamos muito no início da inteligência artificial, muito no início. Eu gostei muito da apresentação do professor João Duque, mas eu acho que sinceramente não conseguimos. Basta ver os cenários que se apresentava sobre a inteligência da internet. Mark, the novo banco in 10 years, told by ChatGPT or Gemini or Copilot, what would you read if you ask to ChatGPT? Sorry, say that again. What would say ChatGPT or Copilot or Gemini if you asked him where is going to be Novo Banco in 10 years? In 15 seconds, please. I think Novo Banco continued to deliver exactly what it set out to do, which was it has 1.6 million customers, and it kept innovating and creating new services and delivering them in a way which delighted the customer and served the needs. And for that reason, it became not only a success in Portugal, but an international one. Mm-hmm. Pedro, e o Santander? Talvez o que parece é que é um banco que está alinhado com a missão do banco, que é de ajudar as pessoas e as empresas a prosperar, e que tenha a confiança das pessoas que trabalham no banco, dos clientes, dos acionistas, da comunidade, e que faz a diferença realmente em Portugal. Acho que se respondesse isso, ficava muito contente. Miguel Maia. A forma como se faz a pergunta é muito importante quando se fala com a inteligência artificial. Eu perguntava qual é que vai ser o banco do futuro e a resposta era 3 vezes Milênio BCP. Muito bem. Paulo Macedo, quer responder a isto? A Caixa, voltando à questão do governador, a Caixa tem um passado que a projeta neste presente, não é? E, portanto, quer dizer, nós depois do turnaround, o que eu espero que o ChatGPT diga, ou algum seja, que fez também depois a transformação necessária para manter o serviço às empresas e às famílias enquanto banco relevante. Muito bem. E é isso, muito bem, foram os 15 segundos. Obrigada, Paulo Macedo, obrigada, Miguel Maia, obrigada, Marco Burke, João Pedro Oliveira Costa, Pedro Castro Almeida, obrigada também, e lamento tê-lo feito acordar tão cedo. Obrigada a todos os que nos acompanharam neste debate.